Bom dia, é um prazer ter você aqui participando do nosso encontro, da nossa IBD da Juventude. Devido a tudo que está acontecendo, nós estamos trabalhando dessa forma e queremos lembrar você de se inscrever no nosso canal da Juventude para os cultos que acontecem no sábado às 7h30 da noite e também a EBD, que começa às 9h15 todo domingo. Além disso, você também precisa se inscrever no canal IBN Cajuru para os outros cultos, que são na terça e na quarta às 7h30, o culto de domingo de manhã às 10h30 e também domingo à noite às 18 horas. Para você que está vendo aqui a gente a primeira vez, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. E para quem está acompanhando a gente já há um bom tempo, que bom que você retornou e vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Alguns lembretes também importantes para a gente fazer. Lembre-se que se você estiver saindo de casa por alguma necessidade, mantenha a sua higiene, lavando as mãos, trocando de roupa, levando o seu álcool em gel. É importante a gente permanecer com esse cuidado. E também para a gente não esquecer da importância da nossa oração e das nossas contribuições também com a ajuda de alimentos para a igreja, que vai estar beneficiando algumas famílias que estão com necessidades, e também mantendo a oração pelos hospitais, pelas pessoas que precisam de ajuda, tanto de trabalho e de oração. Tá? Contamos com o seu auxílio também na nossa papel de intercessor por esse momento no nosso país. Para saber mais sobre as nossas antigas aulas, se você tiver qualquer dúvida, mande uma mensagem para a gente, pode ser pelo Instagram ou aqui no YouTube mesmo, que nós encaminhamos os materiais que foram utilizados anteriormente. E lembrando também que apenas a aula anterior está disponível no YouTube, tá? Então, quando você precisar, fique à vontade para ter essa relação com a página e eles lá da comunicação irão responder todas as dúvidas. Só mais uma coisa antes da gente orar. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e também na descrição do vídeo a gente vai deixar um link para você poder clicar e lá você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp da EBD. Lá está disponível para você tirar suas dúvidas, conversar com todos os professores e com o pastor, e lá também pode ser encaminhado as atividades que foram feitas antes dessa aula de hoje, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por este dia que o Senhor nos deu hoje. Obrigado porque o Senhor está vivo dentro de nós, o Senhor está cuidando de cada casa, de cada família que está aqui representada, Senhor. Clamamos pela sua intervenção no nosso país, no mundo, na nossa saúde, no nosso cuidado, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Obrigado porque o seu amor se estende sobre todos nós, Pai. Que o Senhor venha estar participando desse momento abençoado, Jesus. Que a sua palavra entre em nosso coração, Senhor, e fique firme dentro de nós, Pai. Que nós possamos conhecer o Senhor cada dia mais e transmitir àqueles que não te conhecem ainda o amor verdadeiro que só o Senhor pode oferecer. Obrigado, Senhor, por este momento e que seu Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Este ano nós escolhemos como o tema do primeiro semestre para a EBD da Juventude o tema Conhecendo a Deus. Para aqueles que nunca ouviram falar de Deus, cabe a nós sermos instrumentos do Pai e transmitir tudo que a gente conhece, tanto em ações como em palavra, e em abraço e em cuidado com o próximo, mesmo distante devido a tudo que está acontecendo, encaminhar uma mensagem, se preocupar com aqueles que não vão à igreja também, os nossos membros da nossa família, encaminhando um versículo, encaminhando uma mensagem de esperança. E para nós que já conhecemos a Deus, é importante a gente ter a manutenção, o processo, a gente continuar conhecendo a Deus cada dia mais. Por mais que a gente não esteja conseguindo ir na igreja, participar presencialmente de algumas coisas que são importantes, como o discipulado, o EBD e o culto, a gente pode aproveitar esse momento para se conhecer mais também por meio da internet. Então, também busque conversar com o pastor, com os seus líderes, com os discipuladores, com os seus amigos e também transferir conhecimento da palavra e o que Deus está falando com você no seu devocional. Além do nosso tempo secreto que nós temos no quarto, na sala, buscando a Deus, lendo a Bíblia, louvando ao Senhor no nosso íntimo,
Tem os cultos, tem livros, tem o discipulado e tudo isso coopera, nos ajuda a poder conhecer mais a Deus. E com o tema Conhecendo a Deus, a gente vem percebendo que a gente está trabalhando com dois lados, né? Nós conhecemos o caráter de Deus, quem Ele é, o que Ele faz e também algumas dúvidas que por muitas vezes estiveram no meu coração há um tempo atrás e às vezes estão ainda hoje em dia e que pode também estar dentro do seu coração, que são perguntas como: se Deus é bom, por que existe o mal? Né? Por que Deus mandou matar? Por que tem doença? Por que tem todas essas coisas acontecendo? A gente tem que pensar que tudo isso que acontece não diminui o poder de Deus e quem Ele é, porque o seu caráter, a sua essência é imutável. Deus é bom sempre e sempre está cuidando da gente. Então, de um lado, a gente vê esse Deus maravilhoso, presente, e do outro lado, a gente é bombardeado com medo, insegurança, preocupações que o mundo lança para nós. Então, a gente tem que conhecer a Deus para que a gente traga paz ao nosso coração em meio a essa crise que a gente está vivendo e vai viver por muitos dias ainda. Conforme a gente vai lendo a Bíblia, nossa fé vai amadurecendo, nós vamos crescendo cada dia mais. Então é importante a manutenção disso. Vamos vendo durante toda a Bíblia um Deus criador, um Deus de amor, um Deus que é justo, que é fiel, mas também um Deus que se posiciona, que exorta, um Deus que corrige, um Deus que pede que nós nos posicionemos em relação a vícios e pecados da nossa natureza, um Deus forte, um Deus corajoso e um Deus que, acima de tudo, é imutável e continua sendo Deus, apesar de todas as nossas falhas e apesar de tudo que acontece no mundo. Algumas virtudes são muito importantes e nós nunca podemos deixar de relembrar nos momentos de crise, da existência de um Deus que cuida de nós, do seu poder, da sua provisão e de que Ele continua sendo Deus e continua nos amando. Há um poema escrito por Newman Hall, que foi um grande teólogo inglês do século XIX, que cabe muito bem para a nossa introdução aqui na EBD. O poema se chama A Perfeição de Deus e é escrito por Newman Hall. A sabedoria de Deus não pode errar. A santidade de Deus não pode pecar. O amor de Deus não pode ser cruel. A imutabilidade de Deus não pode mudar. A eternidade de Deus não pode terminar. A perfeição de Deus é uma fonte de muito doce consolação para nós, em nossa fraqueza e tolice. Se Ele não fosse onisciente, poderíamos sofrer e Ele não iria saber. Se Ele não fosse onipresente, poderíamos chorar e Ele não iria ouvir. Se Ele não fosse onipotente, poderíamos perecer e Ele ser incapaz de socorrer. Se Ele não fosse bom, Ele não teria cuidado de nós ou poderia nos esmagar. Embora o Senhor seja exaltado, ainda assim, Ele tem consideração pelo humilde. Ele não tem desprezado a aflição de seus filhos, aflitos, e nem ocultado o seu rosto deles. Eu sou pobre e necessitado. Todavia, o Senhor pensa em mim. Ele coloca as minhas lágrimas em seu frasco. Neste poema, podemos observar duas coisas. A primeira, os atributos de Deus e a sua perfeição em tudo. E a outra coisa que podemos observar é a maneira como Ele se relaciona conosco com bondade, apesar de sermos imperfeitos e pecadores. Partindo deste poema, nós vamos começar a refletir agora apenas entre 4 atributos de Deus, que se relacionam conosco, que nós também podemos refletir isso, que é capaz a gente poder refletir esse atributo de Deus também com o próximo, não sendo como Ele, porque Deus é bom e perfeito, mas nós podemos transmitir também essa bondade e buscar ser semelhante a Ele todos os dias. Eu quero compartilhar então
4 atributos de Deus que nós iremos trabalhar mais a fundo agora. O primeiro é a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. Nós falamos isso sempre e nós precisamos reafirmar todos os dias isso no nosso coração. Ele é o padrão máximo de bondade. Não tem ninguém melhor do que Ele. Ele é bom em tudo que faz. Em Deuteronômio 7:9 está escrito: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então a gente vê o tamanho da extensão da bondade de Deus, né? Dura gerações. As misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, é um sinal também da bondade dele, porque todos os dias ele nos dá uma oportunidade nova. A sua misericórdia nos alcança. Essa bondade perfeita de Deus é para Ele próprio, depende apenas do fato dele mesmo ser bom, porque é da natureza dele, é o DNA de Deus ser bom. Mas Deus, sendo muito bom, Ele também compartilha isso conosco. Quando nós lemos em Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Em Salmos 119:68. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Em Romanos 12:2, um versículo muito conhecido e que nós devemos ter guardado no nosso coração, ele nos orienta a renovar nossa mente, transformar nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Tiago 1:17, está escrito: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O segundo atributo que a gente vai trabalhar agora é Deus é santo. Deus é separado de tudo que é mal e nele não tem nada de mal e ele não participa de nada que é mal. Em 1 João 1:5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas. O terceiro atributo que nós vamos trabalhar é Deus não muda, ele é imutável, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda e não precisa mudar. Ele não precisa mudar porque algo que eu queria não aconteceu. Ele não gira em torno do nosso centro, mas nós giramos em torno do centro que é Ele. Em Malaquias 3:6 está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O quarto atributo que nós vamos trabalhar é que Deus é perfeito e toda a sua obra é perfeita. Não há nada de errado nele e tudo que ele faz é perfeito. Em 2 Samuel 22:31 está escrito: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Em Deuteronômio 32:4 está escrito que ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Claro que há muitas outras características do caráter de Deus, de quem Deus é. Mas hoje nós vamos nos concentrar nesses 4 pontos. Deus é perfeito, Deus é santo e Deus não muda. E Deus é bom. Muitas vezes a gente pensa, Deus é bom porque Ele é Deus, porque Deus é maravilhoso, porque Ele não está aqui, Ele não convive com as pessoas, Ele não passa por essas coisas. E nós nos esquecemos que Ele veio aqui nessa terra em forma de carne e mostrou para nós como que nós podemos ser semelhantes ao Pai. Amando ao próximo, sendo bom, misericordioso, sendo santo. Então Deus, no seu tremendo e enorme amor, deu seu Filho unigênito para nós. E Ele, vivendo aqui conosco, passou por tudo que nós passamos. Por fome, por frio, medo, preocupações. Mas Ele soube confiar em Deus. E Ele é a maior inspiração para nós.
Jesus Cristo é o nosso padrão a ser seguido. Às vezes parece muito distante. Ele, sendo todo poderoso, veio à Terra. Mas, nossa, eu nunca vou ser igual a Jesus Cristo. Realmente, nós nunca seremos igual a Jesus Cristo 100%. Mas nós podemos, a cada dia mais, buscarmos ser semelhantes a Ele. Em Mateus 5,48, ele diz que sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então ele nos convida a sermos, olha como ele se coloca numa posição até de humildade, de sejam vocês humildes e perfeitos, assim como é o nosso Pai. Nosso alvo deve ontem, hoje e amanhã deve ser sempre buscar ser semelhante como a Jesus Cristo. Parece tão difícil pensar hoje, nesse século, nessa situação que nós estamos vivendo, pensar em santidade, em bondade, em amor e carinho, porque há uma chuva de dúvidas e preocupações que assolam o nosso coração e afligem a nossa alma. Como que a gente pode, nesse mundo corrompido, nos tornar mais semelhantes a Ele? E aqui a gente vai deixar 6 pontos importantes que vão nos ajudar a parecer mais um pouquinho com Deus. O primeiro ponto é busque um relacionamento com Deus, tendo Ele como pai e você como filho. Firme a sua identidade nele. Busque orientação de Deus como pai e se submeta como filho. Obedeça e creia e tenha um relacionamento contínuo com o Pai. O segundo ponto é busque ler a Bíblia e se relacionar com Ele todos os dias. Não tem como a gente querer um objetivo diferente com as mesmas ações. Então nós precisamos de uma ação, precisamos buscar o Senhor. Se você nunca leu a Bíblia, nunca abriu a Bíblia, comece devagar. Leia um versículo, depois leia 2, comece com alguns livros mais novos, menores, do Novo Testamento. Comece com poemas como salmos, cânticos e depois vai aprofundando cada vez mais o seu conhecimento e paixão pela Bíblia. Não coloque metas muito grandes, coloque metas menores e busque aplicá-las mesmo dia a dia. Terceiro ponto, seja humilde e se arrependa. Caso você caia, assim como eu também caio às vezes, que nós possamos reconhecer o nosso pecado e nos humilhar diante do Pai. Afinal de contas, um coração quebrantado Ele não rejeita. Então que a gente possa buscar o Senhor, buscar o arrependimento e recomeçar. É importante a gente pensar nisso, deixar de lado o orgulho e recorrer ao Pai quando nós pecamos. O quarto ponto é fuja de locais e situações tóxicas. Então, assim, às vezes a gente tá naquele grupo de WhatsApp, a gente tá passando por aquele lugar que ou aquele site, ou aquele problema que é tóxico pra gente. Então, a gente tem que estar antenado com o Espírito Santo para afirmar no nosso coração se eu estando naquele lugar vai me levar mais para perto do Pai ou vai me distanciar mais dele. Então, que o Espírito Santo possa me orientar e te orientar também nas decisões de pessoas, de locais que não são tóxicos e que nos levam mais para baixo do que para o Pai. O quinto ponto é converse com o pastor, converse com seu líder, discipulador, converse com pessoas que são referência, que podem te orientar nessa caminhada. É muito difícil ser parecido com Jesus Cristo. Eu estou muito longe de ser parecido com Ele. Mas a cada dia, em cada conversa, em cada gabinete, em cada busca, em cada orientação que eu recebo, eu vou percebendo que eu posso, cada dia mais, me tornar melhor do que eu fui ontem. E esse é o nosso principal objetivo. E essas pessoas, pastores, líderes, discipuladores e pessoas referência estão disponíveis para te ajudar a te fazer crescer ainda mais. E em sexto e por último, convide o Espírito Santo para viver todos os dias do seu lado. Então, quando você acordar pela manhã, já ore a Deus e peça para Ele: Senhor, eu te entrego o meu dia, eu te entrego o meu coração, a minha vida, os meus medos, as minhas inseguranças. Senhor, Espírito Santo, faça parte da minha vida. Venha viver comigo esse dia que vem pela frente, me ajude.
E com essa ajuda, com esses 6 pontos que nós colocamos aqui agora, eu quero te incentivar a tentar aplicar ele todos os dias e se tornar cada dia melhor. Lembrando que se você errar e cair, você pode recomeçar e que Deus, Ele vai estar para sempre com os braços abertos para nós. Ele não muda, Ele é perfeito e Ele é bom. E esses atributos nós podemos, no decorrer do caminhar pela fé, aplicar também ao próximo. Nós podemos nos tornarmos cada vez mais amorosos, bondosos, santos e fiéis como Ele também é. Encerramos aqui então a IBD. Foi um prazer ter você aqui conosco. Lembre-se de que Deus te ama e que você é muito importante para Deus. Não use esse momento que nós estamos vivendo de afastamento nas casas para se distanciar do Pai, porque é muito fácil acontecer isso. Mas busque ter constância nele. Busque continuar com as suas leituras bíblicas, assistindo aos cultos, conversando com pessoas que te edificam e se afaste daquelas coisas que podem te levar para baixo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha com aquele seu amigo que está passando alguma dúvida, aquele amigo que está começando na fé. Compartilha com os familiares. Estude novamente. Lembre-se de que tem o link aqui embaixo na descrição que vai te encaminhar para a EBD, o grupo da EBD no WhatsApp, e lá nós deixamos disponível para você trocar informações conosco. Então sinta-se à vontade. A igreja continua aberta, você pode falar com todo mundo, mesmo estando na sua casa. A minha orientação para você é: permaneça no Senhor durante essa semana e nos vemos na próxima EBD, que será depois da Páscoa. No próximo domingo, a EBD vai ser em conjunto com todo mundo no culto, devido à Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo. E depois nós retornamos com a EBD separada na juventude. Amém? Vamos orar para encerrar. Deus, obrigado porque o Senhor é bom, é perfeito, é imutável. O Senhor permanece constante todos os dias, Senhor. E obrigado porque esse amor nos constrange, porque nós não te amamos na mesma medida que o Senhor nos ama. E mesmo assim o Senhor não deixa de nos amar. Deus, nos ajuda, Senhor, a vencer a carne, a vencer, Senhor, os desejos da nossa carne, Pai. Nos fortalece no Espírito Santo, Deus. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho a essa terra, que Ele nos inspira, Senhor, a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ti. Ele nos mostrou que nós podemos buscar intimidade com o Senhor. Ele nos ensinou que nós podemos vencer o medo, vencer as aflições deste mundo, Senhor. Obrigado porque mesmo cada um na sua casa, nós podemos sentir a Sua presença cuidando de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor permanece bom hoje e para sempre. Foi um prazer ter você aqui conosco e até o próximo encontro. Fiquem com Deus.